E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série, o Evangelho e o Trabalho, e a gente vai introduzir o assunto que o tema da mensagem é quando o trabalho se torna pecado. Então existe sim uma possibilidade do trabalho, que é uma bênção, se tornar pecado. Mas antes de a gente iniciar a introdução desse tema, eu gostaria que você curtisse, se inscrevesse no canal e compartilhasse. Para todas as segundas-feiras você está aqui com a gente, aprendendo sobre o propósito, o significado, qual que é o propósito do trabalho segundo o Evangelho, segundo a perspectiva do Evangelho. Então vamos lá para o tema? Então vamos lá. A gente tem abordado nessa série o Evangelho e o Trabalho, que o trabalho é uma bênção. Que o trabalho não é maldição, pelo contrário, o trabalho é uma bênção e que não existe diferença de um pastor para um engenheiro. Eu gostaria até de ler com vocês 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, que diz assim, olha: assim que vocês, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E aqui o texto fala que não existe coisas que glorificam mais a Deus, mas se você fizer tudo segundo o Evangelho, você está glorificando a Deus. E a gente provou que as profissões sempre foram uma ferramenta usada por Deus para o avanço do reino dele. E eu gostaria que a gente pensasse um pouco, vamos pensar aqui um pouco dos homens da Bíblia, que foram relevantes fora do púlpito, no seu trabalho. Olha que interessante, eu vou ler para vocês agora alguns homens que tiveram, que hoje em dia Israel até fala que eles são profetas, são homens de Deus, e eles foram muito relevantes, eles avançaram o reino de Deus, mas fora da igreja, fora da eclésia, fora de um púlpito, fora de uma organização eclesiástica. E vamos pensar um pouco, se a gente ver a vida de José. José, gente, é um político. Ele foi presidente ali do Egito e através da profissão dele, através do exercício do seu trabalho, ele preservou a nação de Israel. E se a gente for pensar, Jesus veio da linhagem de Israel. Olha que algo espiritual, gente. José foi um político que preservou Israel e através do seu trabalho, Jesus veio através da linhagem de Israel. E José aqui, ele não entregava folheto, mas ele não tinha célula no seu trabalho. Mas a forma como ele administrava o reino de Deus, a forma como ele trabalhava, ele fez com que o propósito de Deus, que era preservar a nação de Israel, se cumprisse. A gente pensar também em Neemias. Quem que era Neemias, gente? Neemias era um copeiro. Depois ele virou governador. E através da sua profissão, Israel foi construída. A cidade, gente, de Israel foi construída. E ela foi preparada para a vinda do Messias. Olha que algo espiritual. Então, o impacto do serviço de Neemias fez com que Israel voltasse a crer em Deus. Então, Neemias se tornou um governador, reconstruiu ali os muros de Jerusalém. E através dessa reconstrução, Israel teve esperança do Messias e a cidade foi preparada para Jesus Cristo. A gente foi entrar também em Esther. Esther foi rainha. E também através da sua posição, ali que ela era esposa do rei, ela preservou também Israel, porque ela entrou na presença do rei e todos vocês conhecem a história. Então vocês estão observando que através de profissões, através de trabalho, Deus cumpre o seu propósito. Outra pessoa também que eu queria citar, Daniel. Daniel, gente, era chefe da corte, também era um político. E através como ele administrava o reino, ele era um profeta político. Olha, gente, tanto que a gente precisa hoje de profetas no ambiente da política. E aqui eu poderia citar reis, eu poderia citar várias pessoas ali que através da sua profissão, através da forma como ele trabalhava, trouxe paz a Israel, trouxe alimento para Israel, trouxe generosidade. Não apenas, gente, através de oração, de jejum, não. Apenas o seu trabalho eles conseguiram fazer aí que o reino de Deus se avançasse. Poderia citar Salomão, Cornélio, José de Arimateia, homens que com as suas profissões colaboravam para o avanço do reino de Deus. E eu faço uma pergunta, através dessa exposição aí de vários trabalhos que glorificam a Deus, a sua profissão, a forma como que você trabalha, faz com que o reino de Deus avance? A forma como que, porque a Bíblia fala que é com mais que mais, então a forma como você executa o seu serviço, prepara o seu projeto, faz aquilo que a sua demanda necessita, isso faz com que a glória de Deus revela, faz com que o propósito de Deus se revele. E aqui a gente aprende algo maravilhoso. Deus usa o que nós chamamos de secular para fazer o evangelho triunfar sobre as trevas.
E como hoje existe uma geração que odeia o seu trabalho, como cristãos que ainda não entenderam que o trabalho deles glorifica a Deus, como é que eles podem odiar algo que Deus usa para o seu propósito, algo que Deus usa para glorificar Ele. Imagina se Nelson Mandela, Luther King, C.S. Lewis, Blaise Pascal, se eles não entendessem que seu trabalho é a mão de Deus. Talvez, se eles não entendessem isso, poderia ter escravos até hoje, até no século XXI. Talvez não existiria filmes, talvez a física não seria tão avançada, talvez a nossa literatura não teria aí a Crônicas de Nárnia. Mas esses homens, eles conseguiram entender que o seu trabalho glorifica a Deus e por isso eles executavam da melhor forma. E o reino de Deus avançou através dele. Eu não sei se você sabe, mas Hollywood foi criado por cristãos. Cristãos que criaram Hollywood. E olha que lindo! Através ali do conceito de trabalho, naquela época, eles entenderam que o trabalho deles não existe diferença do trabalho secular para o trabalho eclesiástico, o trabalho espiritual. E através disso eles criaram ali os filmes de Hollywood. Os primeiros filmes foram filmes cristãos. Mas depois veio essa mentalidade do santo e profano e atrapalhou isso, porque por isso que hoje em dia muitos cristãos nem se envolvem nessas áreas, porque acreditam que servir a Deus está relacionado à igreja. Mas não, aqui nós aprendemos que servir a Deus você serve através do seu trabalho. Então isso que a gente tem construindo, por isso que eu já falei que eu vou introduzir o tema. Por quê? Porque na próxima semana, na próxima segunda-feira, eu quero falar o contrário. Eu quero falar que um ambiente que era para glorificar a Deus, como a gente leu aqui para vocês, vários homens que glorificaram a Deus através do seu trabalho, existe uma possibilidade do seu trabalho se tornar um lugar de pecado. Existe uma possibilidade do seu trabalho revelar preguiça, falta de proatividade, qualidade ruim, falta de criatividade, ser um trabalho pesado, você murmurar no meio do trabalho, você reclamar o tempo todo. Então existe uma possibilidade do seu trabalho se tornar ali o contrário da verdade de Deus. Então um lugar que era para glorificar a Deus, você pode fazer com que o seu trabalho se torne uma maldição. Então quando o trabalho se torna pecado, então como que a gente consegue fazer com que o nosso trabalho se torne pecado? E aqui a gente entende algo maravilhoso, porque as pessoas falam, música é pecado. Não, gente, música não é pecado. Existe uma música que revela verdade, existe uma música que revela generosidade, existe uma música que revela amor. Essa música não é pecado. Mas uma música que leva você à lascívia, uma música que leva você ao divórcio, uma música que leva você à vaidade, essa música sim é pecado. Então, o problema não está na música, o problema não está na arte, o problema não está na economia, o problema está na distorção dessas coisas. É a mesma coisa do trabalho. E semana que vem eu vou falar para vocês, o problema não está no trabalho. O problema está quando a gente distorce a verdade de Deus sobre o trabalho. E por isso que a gente vai falar sobre quando o trabalho se torna pecado. Então existe sim uma possibilidade do seu trabalho se tornar o seu Deus, o seu trabalho se tornar um lugar de maldição, o seu trabalho se tornar um ambiente hostil, o seu trabalho se tornar algo pesado. E isso vai contra a verdade de Deus. Então, que Deus te abençoe. E semana que vem a gente vai tratar esse assunto aí com mais abrangência. E eu queria te falar que o seu trabalho, não abandone o seu trabalho, não permita com que o seu trabalho se torne um lugar ruim, um lugar pesado. Mas como esses homens de Deus que eu li para vocês, que você seja um José, que você seja um Daniel, que você seja um José de Arimateia, que através do seu trabalho as pessoas possam enxergar Jesus Cristo, que através do seu trabalho as pessoas possam enxergar Deus, e que você, através do que você recebe do seu trabalho, você vê ter generosidade, você vê ter amor. E pare de pensar que você serve mais a Deus. Eu estou aqui fazendo um vídeo pregando para vocês, mas eu não consigo enxergar menos espiritualidade no meu trabalho. Na verdade, eu enxergo a mesma espiritualidade. E para finalizar, eu gostaria de contar uma história para vocês. Um dia Picasso era crente, e ele fez ali, ele era artista, né? Ele era pintor, e um dia chamaram o Picasso para fazer uma arte. E Picasso, gente, quando ele fez a arte, ele desenhou um nobre abusando de um pobre, explorando um pobre. E ali, os ricos daquela época falaram assim, Picasso, antes de você levar a sua arte para a festa, eu gostaria de ver a arte. E o Picasso falou, não, eu só vou pintar para vocês, eu só vou fazer a arte caso vocês deixem que ela fique tampada. E só na festa que vocês podem ver. E aqueles nobres, aquelas pessoas ali ricas, aceitaram o pedido de Picasso. E aconteceu que quando Picasso trouxe o seu trabalho, ele tirou ali o que tampava ali a pintura
e os nobres ali falaram assim, Picasso, o que é isso? Você está mostrando aí um nobre explorando de um pobre? E ele falou assim, é isso que vocês fazem. É isso que vocês fazem, vocês exploram dos pobres. E olha que interessante, através do trabalho de Picasso, Picasso levou aqueles nobres a conscientizar, através ali de uma figura, através ali de um desenho, o que eles fazem com uma sociedade ali que eles menosprezavam. Então que você faça o mesmo. Que através do seu trabalho você venha levar as pessoas à consciência da verdade, a consciência da honestidade, a consciência da ética, a consciência da felicidade, a consciência do prazer. Então existe sim essa possibilidade, mas existe também o contrário, que aí semana que vem a gente vai abordar, que o seu trabalho pode se tornar sim o lugar de pecado. Então que Deus te abençoe e até a próxima segunda. Eu oro para que o seu trabalho venha ser um ambiente de bênção, que você venha abençoar pessoas através do seu trabalho. Até mais.